Olá, seja vindo ao canal Conhecimentos Poderosos. Sabe aquela sensação de que a vida é uma corrida constante para fazer mais, mas no fim do dia parece que realizou muito menos? Pois é, neste episódio a gente vai mergulhar na disciplina de focar no que é realmente essencial, com base nas ideias de Greg McCall. Hoje em dia, muitos de nós vivemos um paradoxo bem estranho. Estamos sempre sobrecarregados, cheios de coisas para fazer, mas ao mesmo tempo sentindo que nosso talento não está sendo bem aproveitado. É aquela sensação de estar ocupado, mas não ser verdadeiramente produtivo. Esse é o dilema da sobrecarga. E essa imagem, ela diz tudo, não é? É exatamente isso que acontece. A nossa energia fica toda espalhada, indo para tudo que é lado. E o resultado? Um progresso de formiguinha em 1 milhão de direções diferentes. É uma sensação familiar para muita gente. Um esforço danado para um resultado que mal dá para ver. Mas e se tivesse um jeito de sair desse caos todo e encontrar clareza? Uma forma de canalizar essa energia dispersa num único feixe de foco capaz de gerar um avanço de verdade? Pois é, esse caminho existe e o nome dele é essencialismo. Então, o que é o essencialismo? Bom, de forma simples, é uma abordagem sistemática, um método para a gente conseguir identificar o que é realmente essencial, eliminar todo o resto e, com isso, construir uma vida que permita a nossa maior contribuição possível. A grande ideia aqui não é fazer menos por fazer, é focar em fazer as coisas certas. Essa abordagem nos coloca diante de uma escolha fundamental. Uma escolha entre duas mentalidades que definem como a gente vive e trabalha. De um lado, a do não essencialista, que tenta abraçar o mundo. Do outro, a do essencialista, que escolhe deliberadamente fazer menos, porém melhor. E essa comparação deixa o contraste bem claro. O não essencialista vive na base do eu tenho que, sempre reagindo ao que é mais urgente e se sentindo sobrecarregado. O resultado a gente já sabe, progresso mínimo. Em contrapartida, o essencialista parte do eu escolho. Ele pensa no que é vital e, com isso, sente clareza, controle e satisfação, conseguindo um avanço real naquilo que importa. Essa filosofia toda pode ser resumida de um jeito brilhante. O designer industrial Dieter Rams, um gênio do minimalismo, capturou a essência do movimento em 3 palavras em alemão: weniger, aber, besser. Ou seja, menos, porém, melhor. E isso não é só uma frase de efeito, um conselho vago. Para o essencialista, essa é a busca, uma busca incansável e disciplinada que guia cada decisão. É o princípio que separa o trivial do que é vital. Para adotar essa mentalidade, é preciso primeiro abandonar 3 suposições muito comuns e, no lugar delas, abraçar 3 verdades fundamentais. Essas verdades são o núcleo do poder do essencialista. A primeira verdade é: eu escolho fazer, que nos devolve o poder da escolha. A segunda é que apenas poucas coisas realmente importam. Um reconhecimento de que a maior parte do que nos cerca é só ruído. E a terceira, que é crucial, é posso fazer qualquer coisa, mas não tudo. Aceitando a realidade de que toda escolha envolve uma renúncia. E olha só como isso muda a perspectiva. Ao aceitar que não dá para fazer tudo, a pergunta deixa de ser como eu dou conta de fazer tudo isso e se torna uma questão muito mais estratégica, muito mais focada. Qual problema eu quero resolver? Certo, mas como transformar essa mentalidade em ação? O essencialismo propõe um processo sistemático, contínuo, dividido em 3 etapas simples, mas extremamente poderosas. É um ciclo que exige disciplina. Primeiro, a gente explora as opções. Segundo, a gente elimina o que não é essencial. E terceiro, a gente executa o que restou da forma mais fluida possível. E o ponto-chave é que isso não é algo que se faz uma vez e pronto. É uma prática constante. Para deixar isso bem concreto, vamos usar a metáfora de organizar um armário. Primeiro, a gente explora cada peça com perguntas diretas. Depois, a gente elimina com coragem o que não é essencial. E, por fim, a gente executa um sistema para manter tudo organizado sem esforço. O mesmo processo se aplica à nossa vida. Agora, a segunda etapa, eliminar, é talvez a mais desafiadora, porque significa ter a coragem de dizer não. E não só para coisas ruins, mas também para boas oportunidades, para poder abrir espaço e dizer sim para as oportunidades que são verdadeiramente extraordinárias. E aqui está uma ideia com o poder imenso. A palavra não é uma frase completa,
Não precisa de justificativas nem de desculpas. É a ferramenta mais poderosa para proteger nosso tempo e nossa energia para o que é essencial. E, finalmente, a terceira etapa: executar. A abordagem essencialista não é sobre forçar a execução na base da força bruta. É sobre projetar sistemas, criar rotinas e remover obstáculos para que fazer o essencial se torne o caminho mais fácil e natural. O resultado final de seguir esse caminho não é apenas mais produtividade, mas sim uma vida de maior contribuição. Uma vida com mais significado, mais propósito e, claro, mais satisfação. O objetivo, como mostra este diagrama, é operar no nosso ponto máximo de contribuição. É aquela intersecção perfeita entre fazer a coisa certa, na hora certa, pela razão certa. É nesse ponto que o nosso impacto se torna maior. Para colocar isso em prática, aqui vão algumas técnicas. Crie um buffer, uma margem de segurança, adicionando 50% a mais de tempo em qualquer estimativa. Em vez de adicionar mais esforço, pense em subtrair obstáculos. Foque em pequenas vitórias para gerar aquele embalo. E, finalmente, crie uma rotina para tornar os comportamentos essenciais automáticos. Ao final desta análise, fica uma pergunta para reflexão. Se só fosse possível fazer uma única coisa com a vida nesse momento, o que seria? A resposta para essa pergunta? Bem, aí está o começo do caminho essencialista. Adotar o essencialismo é uma jornada, não é uma decisão única. É um compromisso com pequenas e deliberadas escolhas, feitas todos os dias para construir uma vida que realmente importa. Leia este best-seller e não irá se arrepender. Vamos deixar o link na descrição. Se gostou deste resumo poderoso, deixe seu like. Comente abaixo qual o principal insight que você aprendeu hoje e qual livro gostaria de conhecer mais nos próximos vídeos. E para mais conhecimentos poderosos como este, veja nossos outros vídeos e inscreva-se no canal para receber novas recomendações. Até a próxima!